Bem-vindo aqui no canal novamente. Antes da gente entrar no conteúdo, né, hoje a gente vai falar de um conteúdo muito bacana aqui a respeito de alguns erros, né, e algumas coisas que acontecem. Fala, meu Deus, perdi o meu Dash, eu perdi meus relatórios, o que eu faço agora? Curte, se inscreve, ativa o sininho. Acho que isso a gente tá conseguindo pegar bastante pessoas ali, né, abranger bastante pessoas. Acredito que a cada vez que a gente vai compartilhando conteúdo, vai crescendo e vai mostrando dados que são importantes, que acontecem no dia a dia, a gente vai capturando mais pessoas que têm mais dúvidas e mais pessoas são ajudadas depois desses compartilhamentos que a gente está fazendo, né? Então dá uma força aí no canal e vamos pro conteúdo aqui de uma vez, porque um detalhe muito importante quando a gente vai falar, né, de o que eu faço, por exemplo. Eu tenho uma base do Excel, que é essa base do Excel que a gente está usando aqui, que é o nosso banco de dados. E, por exemplo, essa base vai crescendo. Beleza. Então é muito importante, quando eu uso uma base do Excel, por exemplo, e aí eu tô aqui, vamos supor, fazer uma suposição aqui, que essa base vai crescendo, né? Então, beleza, eu venho e cresci ela aqui. Então, quer dizer que, como é a base do Excel, a gente vai colocando dados aqui, e aí ele vai crescendo. E como que eu faço, por exemplo, beleza, eu peguei e coloquei mais dados aqui no dia a dia, tal. Como que eu faço para esses dados refletir aqui? A gente tem o botão atualizar, né? Porque assim, a gente vai ver aqui, como eu dupliquei a base lá, eu não preciso, igual no Excel, quando eu pego no Excel e vou em uma base, por exemplo, fazer uma tabela dinâmica, se eu não selecionei a aba inteira, eu selecionei só um pedaço e eu coloco dados embaixo, esses dados eu tenho que pegar e aumentar o tamanho de seleção numa tabela dinâmica, né? Aqui não, quando eu vou colocando dados na base do Excel, ele vai, na hora que eu clico aqui em atualizar, ele vai lá na base, pega esses dados e puxa para cá. Independente da quantidade, ele vê o que já tem inscrito dentro da base e vai puxar para cá. Então, a gente estava com 1 milhão, então como eu dupliquei a base, ele dobrou os valores que a gente tinha aqui. E aí ele atualizou todo o relatório, tá? Então é justamente isso, assim, quando a gente atualiza uma base ou vai incrementando aquela base, quando a gente fala de Excel, ele já realmente, quando você vai atualizando aqui o relatório, ele vai aumentando os valores e vai aparecendo as coisas da maneira com que a gente colocou na base. Só que qual que é o intuito desse vídeo, né? Cara, e se eu mexi na minha base de dados? E se eu excluir uma coluna? E se eu modifiquei? Porque a gente vê que muitas das bases, né, que quando a gente utiliza do Excel, que a gente pega e muda ou o nome da coluna, ou eu excluo uma coluna, eu não estou usando mais aquela base, eu não estou usando mais aquela coluna, eu vou excluir do meu relatório. Vocês vão ver o que vai acontecer. Por exemplo, olha só, uma simples alteração do nome da coluna já atrapalha todo o relatório. E como que eu resolvo isso? Eu vou voltar a coluna? Às vezes eu fiz tanta modificação na minha base de dados, aí vale um ponto importante, não modifique suas bases. Por mais que eu vou excluir, eu não vou querer, quando eu puxo da minha base lá para atualizar essa base do Excel, não existe mais a coluna, aí a gente vai altera, mas não fique mudando suas bases. Você mudar os dados que estão aqui, sem problema. O problema é quando eu faço isso daqui, desconto acumulado. Eu vejo, não quero chamar de desconto na base do Excel, tá? Desconto, não quero chamar de desconto acumulado, mas desconto. Pronto. Ele tá aqui como desconto. Beleza? Eu fui lá, salvei minha base, como se tudo estivesse tranquilo. Na hora que eu vou atualizar, o que acontece? Olha lá, ele não acha a base de desconto acumulado. Ele não vai achar a coluna. Cara, e agora? Eu não lembro como que eu fiz. Eu não lembro que aqui era um desconto acumulado. Eu mexi nessa base aqui, eu não lembro como estava escrito. Lá ele te falou que é desconto acumulado. Mas se eu tivesse 3 colunas de desconto, qual que é a coluna que eu mexi? Então, ou eu venho aqui... Então são duas formas, né? Ou eu venho aqui e volto. Coloco o desconto acumulado. E aí na hora que eu atualizar, ele vai lá, vai achar o desconto acumulado e vai atualizar o relatório. Desconto acumulado. Deixa eu ver se eu coloquei igual. Desconto... Vamos ver. Porque eu não salvei a base, né? Não adianta. Ponto importante. Se você não salvar a base, ele pega a última que tá lá no relatório. Beleza. Então eu fui lá e coloquei a base de desconto acumulado. Vida que segue, meu relatório tá tranquilo, né? Beleza. Agora, e se eu excluir? Se eu excluir essa, por exemplo, eu vou excluir uma base, uma coisa aqui que, eu vou excluir
a idade. Beleza. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu ver o que é menos importante aqui. Sei lá. Vou excluir o desconto acumulado mesmo. Vou excluir isso da coisa. Agora eu nem sei que dados estava aqui. Na minha base original eu nem tenho isso. E agora, o que eu faço? Porque na hora que eu salvei o relatório lá, que eu fui e salvei o relatório e eu vim aqui para mandar atualizar, agora eu não tenho desconto acumulado. E agora? Perdi meu relatório. Vou ter que puxar toda a base, criar tudo de novo. Não precisa. Você vai pegar e vai lá em transformar dados. Então você tem aqui a sua fonte de dados, né, que é onde ele puxa os dados. Então quando você vir aqui em fonte de dados, ele está puxando todos aqueles nomes da sua base original. Navegação também é a mesma coisa, só que como que eu faço o Power BI ele não vê mais essa desconto acumulado? Existe uma opção aqui que vocês vão ver que está meio escondidinha aqui, ó, chama Editor Avançado. Aqui ele mostra tudo que a sua base, todos os passos, ele vai criando todas as onde está a sua base, o que ele está acontecendo, quais são os tipos de dados de cada uma. E aqui, ó, no tipo atrás, você vai ver que tem os nomes de cada uma das colunas com tipo de texto, com tipo de dado da coluna, né? E aí aqui você vai achar o tal do desconto acumulado. Se você vir aqui, ó, aqui ele tá aqui, ó, desconto acumulado é um inteiro 64, o tipo dele. Se eu vir aqui e deletar esse bichinho aqui, ó, e der um OK, olha lá, ó, ele não deu nenhum erro, tá? Se eu tivesse colocado qualquer coisa aqui, ó, por exemplo, volta. Se eu tivesse colocado qualquer coisa diferente de excluir aqui, ó, excluir. Se eu tivesse colocado um x, ele dá um erro aqui, ó, ele não vê que a sintaxe está correta. Então assim, ó, eu só excluí e deixei no mesmo formato. Então a sintaxe está OK e dou um concluir. Beleza, ele excluiu também da base na hora que eu puxo esse desconto acumulado. Ele não enxerga mais ela. E aí eu dou um fechar aqui, né? Ele vai fazer as aplicações, ver se está tudo certo. E aí na hora que eu vou em atualizar, ele vai dar um OK, vai dar tudo certo, nem sabe que existia aquele desconto acumulado. Tá? Então é isso, assim, ó. A gente aprendeu aqui que eu modificar a base, toma cuidado, principalmente com o nome. Ele tá ali minúsculo, ele tá ali, eu não gostei desse formato. Depois que eu já criei o meu dash, eu não gosto do nome dessa coluna, mudei. Lembre-se que ele vai dar um erro no seu dashboard e você vai ter que ou mudar lá na fonte, porque lá naquela fonte onde eu excluí, ao invés de excluir, eu podia ir lá e mudar o nome. Eu posso ir lá e mudo o nome. Pra que eu preciso daquele nome de desconto acumulado? Vou mudar para desconto. Eu só tiro acumulado ali, vida que segue. Ótimo, o relatório já está funcionando. Então ali, aquele editor avançado é ótimo para esse tipo de coisa. Que você vai lá, cuidado para não apagar as outras linhas, né? Senão aí o seu relatório começa a atrapalhar tudo. Mas fiz isso, tranquilo, beleza, resolvi o problema. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta. Vamos cada vez mais tirar a dúvida do pessoal e ganhar aí cada vez mais conhecimento nessa ferramenta que é impressionante. Beleza, pessoal? Obrigado por estar aqui novamente. Até os próximos vídeos. Um abraço.